Vai. Estou aqui com a Andressa e ela vai responder algumas perguntas a nós. Andressa, como que era a relação entre você e os seus pais quando ainda criança sobre o assunto sexo? Bom, na verdade, meus pais eles têm uma criação um pouco mais fechada do que a nossa hoje em dia. Então, a faixa etária deles já é mais na área dos 60 anos. Então, na época que eu era menor, adolescente, era bem difícil. A gente não tinha esse tipo de conversa em casa, a gente não tinha esse tipo de diálogo. O que a gente acabava aprendendo realmente era por meio da escola, ou de alguma coisa que a gente lia, ou algum curso que fazia. Mas em casa era um pouco mais restrito esse assunto. Ah, entendi. E assim, você vai mudar isso com seus filhos? Sim, que eu acho, principalmente pela forma em que vem a mudança vem acontecendo, né? Então eu acho muito importante ter um esclarecimento para que a criança que eu tiver, quando se tornar um adolescente, um jovem, esteja preparado e não caia em tantas surpresas que até mesmo antes não havia tantas doenças como tem hoje, não havia tantos perigos como tem hoje. Então até podia-se ter um pouco menos, né, desse diálogo em casa. Hoje em dia isso já fica muito complicado, porque se a criança e o adolescente não estiver preparado em casa, o risco de contrair uma doença ou de repente ficar grávido, né, num momento bem delicado ali da adolescência, da passagem e prejudicando todo o andamento dele mais pra frente, vai ser muito grande. Então é melhor trabalhar em casa. Seus pais conversavam com você sobre o assunto sexo na sua adolescência? Não, eles nunca tocaram nesse assunto assim comigo. Tudo que eu aprendi sobre sexualidade foi na escola mesmo. Assim, até mesmo por serem muito tímidos, entende? Então nunca rolou esse assunto lá dentro de casa. Assim, e você pretende mudar isso em relação com os seus filhos? Ah, eu acredito que sim. Vou tentar ser diferente, vou tentar ser mais aberta assim com eles. Ah, eles nunca perguntaram isso pra mim. Não? Nunca conversaram com você abertamente sobre esse assunto? Sobre disso, não. Eu só aprendi a palestra. Na palestra, nas escolas? É, E você pretende mudar isso quando você tiver filhos? pretendo, Pretende conversar mais com eles de forma mais aberta? claro. Sim, muito obrigada. Na verdade, não. Depois que eles foram crescendo um pouquinho mais, foram pra escola, daí eles começaram a perguntar algumas coisas, daí eu respondia. Mas, na verdade, tentava esconder a verdade mesmo, né? Falava assim, meio por cima. Por vergonha? Por vergonha, porque a gente foi criado assim, né? Aham. Então era assim mesmo. É assim mesmo. Boa tarde. Boa Quando tarde. você era menor, sua mãe conversava com você dentro de casa sobre sexualidade? Conversava. Conversava? Conversava. Ela conversava sobre os métodos? É, simples. Negócio de HIV, esse negócio de AIDS, sabe? Falava sobre usar camisinha, sobre essas coisas. Aham. E você tinha mais ou menos que idade? Tinha 10, quase 11 anos. E hoje em dia você tem uma conversa aberta sobre esse assunto com ela? Ah, bem pouco. Bem assim, sabe? pouco, É, né? bem... Tipo assim, agora nós não conversa muito mesmo, mas com meu pai. Aham. Aí nós temos uma conversa, mas sim. E você lembra de alguma palestra que você teve na escola sobre esse assunto? Te marcou de alguma forma? Ah, teve uma vez, não, quando eu estudava, acho que eu tinha 14 anos, daí tava falando sobre camisinha, usar camisinha, se prevenir sobre a doença. Aí, só isso mesmo. Também, o que teve? Tipo assim, negócio de transmitir, sabe, essas coisas. Nós fiquei sabendo muito também sobre isso. Falava. Falar? Falava sobre os cuidados, sim, com a AIDS que eu tinha que tomar. Aí vem prevenindo desde antes. Assim, pra mim tomar cuidado, né? Porque era perigoso. Acho que era só isso mesmo, era mais o cuidado. E você ficava com vergonha quando ela tinha esse tipo de conversa? Não, porque eu já sabia sobre o assunto, assim. Aí eu não ficava com vergonha, não. Você sabia através da escola ou em conversa com os amigos? Com os amigos. Com os amigos. E quando foi a sua primeira relação sexual? Você tinha que idade? Uns 13 anos. E a sua mãe ficou sabendo? Não. Não? Não. E hoje ela imagina assim, mas você não conversa muito com ela sobre Não, isso? só com meu pai mesmo. Conversa. Conversam? Sim. Como eles te abordam quando vão falar sobre esse assunto? Eles me abordavam mais quando eu comecei a namorar, na verdade, também. E sempre indicando, assim, ó, usa camisinha, se previne, tá? Não vai fazer qualquer bobeira, de sair, sei lá, cotando qualquer uma. Eles sempre foram bem abertos. E hoje em dia você ainda tem essa abertura com eles? Sim, com certeza. Sim. E sobre sexo, você tem alguma dúvida? Sobre sexo,
Ah, agora no momento assim não. Não? Não. Sabe tudo. Ah, eu manjo um pouquinho, bem de leve. Beijo, amor, te amo. Bom dia. Bom dia. Quando você era adolescente, seu pai conversava com você sobre sexo dentro de casa, abertamente? Minha mãe Sua mãe? me dava camisinha. E ela conversava, te explicava sobre Não. doenças? Não. Ela só te dava camisinha? Me dava camisinha e falava pra eu praticar, colocar só. E você lembra de alguma palestra que você teve em escola sobre esse assunto? Não. Não? E Na minha época não tinha isso. E quando você tiver seus filhos, você pretende conversar sobre isso com eles? Lógico.